Alô, meus amigos do Só da Santos Podcast, um abraço. Voltamos aqui com mais um conteúdo para colher a opinião de vocês. Gostaram da decisão da diretoria, coordenação de futebol do Santos, de, pelo menos contra o Vasco da Gama, dia 1º de outubro, termos o Marcelo Fernandes à beira do gramado? Comenta aqui embaixo para mim, vocês gostaram? Eu gostei pra caramba e vou justificar o porquê que eu gostei disso, tá? E vou explicar pra vocês que uma coisa não anula a outra. A negociação com o Carille prossegue. É difícil? É difícil. É complicada? Complicada. Envolve dinheiro? Envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Além do mensal, envolve o dinheiro da multa. Mas ela segue. Então vem comigo, se inscreva, deixa o like e comente bastante. Não esquece de ativar as notificações e verifica se a sua está ativada para todas. Às vezes o YouTube desabilita essa função e você para de receber aqueles pushes no seu celular, enfim, as notificações, tá certo? Nada mais justo do que o Marcelo Fernandes assumir o Santos contra o Vasco da Gama. Ele iniciou o trabalho de preparação para o jogo nesta quinta-feira. Ele tem o apoio dos jogadores, ele vai trabalhar a parte física, a parte tática, a parte técnica. O Marcelo vai estudar bem o Vasco da Gama, inclusive o Vasco, se eu não me engano, joga antes de enfrentar o Santos, né? Se eu não me engano, 2 vezes, que ele tem um jogo atrasado, tal. O Vasco, inclusive, pode chegar contra o Santos numa condição já, né, às vezes até à frente do Santos por causa desse jogo atrasado. Mas é uma final, é um confronto direto e o Marcelo Fernandes, a permanência dele, pelo menos até o jogo contra o Vasco, inflamou o torcedor. De verdade, cara, inflamou o torcedor, eu senti isso. Por exemplo, tem aquela vaquinha para se fazer o corredor de fogo, para a torcida recepcionar, né, o time lá na rua Princesa Isabel, com aqueles sinalizadores vermelhos, tal, com toda aquela festa. Inclusive a torcida que vai poder estar dentro do campo. Ponto para o departamento jurídico do Santos, que não evitou que a torcida estivesse lá, que entendeu que a torcida é o apoio, entrou com o efeito suspensivo da punição de 2 jogos, foi deferido, ou seja, teremos torcedores contra o Vasco da Gama. Mais para frente vai ser julgado, vai acabar ou diminuindo a multa para um jogo, mas é reincidente, ou mantendo os 2 jogos, enfim, né? Mas é importante contra o Vasco termos torcedores, porque o Santos iniciou a virada no dia 18 de setembro contra o Bahia, e tem que manter essa regularidade. Então o torcedor se inflamou com a permanência do Marcelo Fernandes, já disse para vocês, tem faixas pela cidade, pô, os caras que encontram com o Marcelo, eu fiquei sabendo, abraçam o Marcelo, agradecem o Marcelo, né, pela volta dele ao Santos, por dar a cara à tapa, por montar o Santos minimamente competitivo e por dar e cobrar disposição desse time. Então nada mais justo do que ele comandar a equipe do Santos. É como eu digo, pô, pode haver falhas? Claro que pode, cara, isso acontece, né? Mas a tendência é que o Marcelo melhore a condição do Santos. Essa é a tendência pela disposição dos jogadores à frente do Marcelo Fernandes. Mas isso, como eu disse no início, não anula a negociação que envolve o Fábio Carille. A proposta oficial chegou aos representantes. Eu leio muita bobagem, cara, e eu gosto de falar a verdade para vocês. Não tem essa que o clube japonês não quer liberar o Fábio Carille. Não existe isso. A multa rescisória, ela foi criada para isso. Obviamente que não adianta você pagar a multa rescisória e o Carille não aceitar, não topar trabalhar no Santos. Obviamente que primeiro é o treinador. Se ele der o aceite, o positivo, aí sim o Santos vai e pode negociar a multa ou pagar a multa. Pagou a multa, ele está livre. Existe a multa no contrato para isso. Se o Carille é demitido pelo clube japonês, ele recebe a multa. Se o Carille pede demissão do clube japonês, ele tem que pagar a multa. Um comum acordo está fora de cogitação neste momento. Por isso que eu trato a negociação com o Carille um tanto quanto lenta, complexa, difícil, e não dá para cravar que ele vai voltar a dirigir o Santos, que ele voltará a dirigir o Santos nessa temporada. Não dá para cravar.
o que foi oferecido, já disse para vocês. Para o Carille e para a comissão técnica dele com mais 2 integrantes, cerca de R$1 milhão por mês, contrato até dezembro de 2024, ainda tem um acréscimo de bônus por metas alcançadas, principalmente se livrar o Santos do rebaixamento, que é para isso que o Santos quer o Carille e definiu o que quer um treinador. Os estrangeiros saindo da lista, o único que tem na lista é o Carille, acredite em mim, é o Carille, é o único que tem na lista. Se não for o Carille, vai ser o Marcelo Fernandes até o fim. O jogo contra o Vasco, a permanência do Marcelo Fernandes é para o Santos, é que o Santos sabe, a diretoria do Santos sabe, que é uma negociação complexa que pode não sair, tá? Pode não evoluir. Depende tudo muito do Carille. Mas se evoluir, estiver ao aceite do Carille, o Marcelo Fernandes entrega para ele de bandeja, já com tudo rabiscado, desenhado, porque trabalharam juntos já. Então foi uma estratégia adotada pelo Santos, que sabe que vai se alongar na negociação, principalmente porque, com toda a certeza do mundo, o presidente Andrés Rueda vai pechinchar lá para dividir multa, a rescisão, enfim. E os japoneses, vocês já perceberam pelo Diego Pituca que não tem muita conversa, né? Por falar em Diego Pituca, ele e o João Paulo contribuíram com o Pix lá pro Corredor de Fogo, né? Achei bacana. O João Paulo frequentemente contribui, né? Com essa ação da torcida. Inclusive o prefeito aqui de São Vicente, o Caio Amado, que é santista, São Vicente é uma cidade do lado do Santos, ele também contribuiu com o Pix. É bacana isso, né? Isso é legal, o envolvimento dessas pessoas. E obviamente que muitos torcedores comuns contribuíram com isso. Isso é bacana, tá? Lá no site sodasantos.com tem um caminho para você contribuir, tá certo? Então acessa lá depois o sodasantos.com, tem as matérias e tem um caminho para você contribuir. Mas eu acredito que a diretoria acertou na manutenção do Marcelo Fernandes até o jogo contra o Vasco. Se não der certo com o Carille, o Marcelo vai ser efetivado, Fará. Não utilize a palavra efetivado. O Santos não utilizará a palavra efetivado neste caso. O Marcelo comandará o Santos até o fim do Brasileiro e depois volta a ser o auxiliar técnico da comissão permanente do Santos. É isso que acontece. Não vai haver efetivação do Marcelo Fernandes, porque uma vez efetivado, né, muda-se o contrato dele e aí o Marcelo, pra frente, troca a gestão, não quer o Marcelo e ele sai. O importante é entregar para a próxima gestão. Eu digo próxima gestão porque o atual presidente disse que não é candidato à reeleição, é entregar, né, com um mínimo de estrutura. E tá pensando nisso. O Galo pensa nisso. É a verdade, tá? Acertada a decisão do Galo, eu entendi que foi acertada. Acho que o Marcelo pode mostrar ainda mais que tem capacidade e competência. E o Santos vai com tranquilidade tentando aí negociar com o Carille. Se não der certo, seguimos de Marcelo. Porque pode ser que o Carille aceite e seja contratado no fim de semana. Mas até o cara sair do futebol japonês, vir pra cá, tem todo esse trâmite, voltar, tal, não dá tempo dele comandar o Santos, treinamentos suficientes do Santos para enfrentar o Vasco e ele à beira do campo. Justo que o Marcelo Fernandes esteja à beira do campo. Não sei nem se tem dedo do Carille nisso. Só bota o Marcelo aí, enquanto a gente vai ajeitando a situação aqui e tal, né? Deixa o Marcelo, a gente vai ajeitando. Mas o que eu digo para vocês com relação a Carille é que a proposta chegou aos representantes. O Carille deve ter conhecimento nesse momento, pode estar pensando. Não vai se envolver em questão de multa salarial. Não existe, o clube japonês não quer, né? Quem pode querer ou não querer é o Carille. Ele querendo, o Santos vai lá e paga a multa. Aí o Santos tem que entrar em contato com o clube japonês, o que não aconteceu, tá? O Carille está muito feliz no Japão, é verdade, está muito confortável lá, mas com um contrato longo, de repente ele volta a comandar o Santos. São negociações, isso vai adiante, isso vai levar tempo, então não dá para perder tempo, é com o trabalho de preparação para o jogo contra o Vasco da Gama, que é uma das 14 finais que temos pela frente. Tínhamos 15 finais, vencemos uma contra o Bahia, agora tem uma contra o Vasco da Gama, depois tem uma contra o Palmeiras, fora de casa, depois tem outra contra o Red Bull Bragantino em casa.
E assim vamos enfrentando finais, superando obstáculos, porque o Santos é gigante, meus amigos. Tô lendo o comentário, hein? Um abraço.